Prepare-se para mergulhar em uma história profunda e emocionalmente intensa. Em A Saga de uma Família, você acompanhará os altos e baixos, as alegrias e as tragédias de uma família marcada por amor, suspeitas, violência e redenção. Conheça Pedro e Matilde, um casal que começa sua jornada com sonhos e promessas, mas cujas vidas são irreversivelmente alteradas por eventos sombrios e inesperados. Desde o nascimento de suas 3 filhas, Ana Maria, Cláudia e Joana, até os momentos de tensão e desespero que levam a desfechos trágicos, cada capítulo desta saga revela as complexidades das relações humanas e os ciclos de violência que podem se perpetuar através das gerações. Neste primeiro capítulo, descubra como a felicidade de Pedro e Matilde se transforma em um pesadelo, dando início a uma série de eventos que afetarão profundamente as vidas de suas filhas. Acompanhe a história de Ana Maria, Cláudia e Joana, 3 irmãs unidas pelo sangue, mas marcadas por destinos distintos e muitas vezes dolorosos. Capítulo 1. Pedro e Matilde. Pedro e Matilde eram um retrato de um casal feliz, apaixonados e unidos nos primeiros anos de seu casamento. Vivendo numa pequena cidade, Matilde, loira e graciosa, e Pedro, um homem moreno e robusto, desfrutavam de uma vida tranquila e cheia de planos. O nascimento de sua primeira filha, Matilde, foi um marco de alegria, seguido pela chegada de Cláudia no ano seguinte, e de Joana, a caçula de cabelos escuros como os do pai, que veio ao mundo um ano depois. Contudo, a diversidade na aparência das crianças semeou uma dúvida corrosiva em Pedro, culminando em suspeitas infundadas sobre a fidelidade de Matilde. O casal começa a brigar e Pedro passa a espancar Matilde de uma forma bastante violenta e tudo piora quando ele começa a beber, o que o torna ainda mais agressivo. Cansada da violência e da desconfiança infundada do marido, Matilde decide ir embora com as filhas e ir morar com a irmã Clara. Ela comunica sua decisão ao marido. Mas, na cabeça de Pedro, ela ia morar com o amante e o casal começa a brigar novamente até que Pedro pega uma faca e dá várias facadas na mãe, matando-a. Depois, segura o corpo da mulher e começa a chorar, com as filhas também chorando ao fundo. Pedro acaba sendo preso e, após cumprir sua pena, desaparece. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. As filhas passaram a ser criadas por Clara. As meninas, que testemunharam tudo, acabaram ficando traumatizadas e seus traumas acabariam trazendo consequências graves para elas no futuro. Ana Maria cresceu com a beleza estonteante de sua mãe e, infelizmente, com um destino igualmente trágico. Embora bonita, ter testemunhado o fim brutal de sua mãe a tornou uma menina extremamente medrosa, tendo medo de tudo e de todos. Seu relacionamento com Antônio, um rapaz do bairro, parecia promissor, mas depois de irem morar juntos, Antônio logo se revelou um poço de violência e desrespeito. Seu companheiro, consumido por ciúmes e insegurança, passou a trancá-la na própria casa, proibindo-a de sair. Medrosa, Ana Maria obedecia a Antônio em tudo. Até que, cansada de sua triste vida, ela juntou forças de algum lugar e tentou conversar com Antônio para pedir que confiasse no amor dela por ele. Mas ele, ignorante, começou a bater nela violentamente. Ana Maria gritava. Os vizinhos, ao ouvirem os gritos, chamaram a polícia e Antônio fugiu, deixando Ana Maria estilada no chão da casa, brutalmente ferida, principalmente no rosto e na cabeça. Após um mês em coma no hospital, Ana Maria acabou falecendo, deixando uma nova marca indelével de dor no resto da família. Capítulo 3. Cláudia. Cláudia, ao contrário de Ana Maria, não era medrosa. Pelo contrário, era impulsiva e batia de frente com todo mundo, chegando a brigar com garotos na infância. Por outro lado, mostrou ser uma jovem de atitude, tanto que, quando se tornou adulta, passou a sustentar sua tia Clara já idosa e sua irmã Joana, trabalhando como caixa em um supermercado. Lá, ela conhece Álvaro, segurança do mercado, que logo mostrou interesse por ela. A princípio, ela não queria ter relacionamentos com homens, por conta do que aconteceu com a mãe e a irmã mais velha, mas Álvaro insistiu. E como demonstrou ser realmente um bom rapaz, incentivado pela tia e pela irmã, decidiu aceitar o namoro. Não demorou para os dois passarem a morar juntos. No entanto, a história se repete em um ciclo vicioso de violência. Por conta de seu gênio forte, Cláudia discutia bastante com Álvaro, chegando inclusive a gritar e ofender o companheiro.
E fosse embora um bom rapaz e normalmente calmo, Álvaro, durante uma dessas brigas, cansado de ser ofendido pela mulher que tanto amava, sacou seu revólver. Como segurança do mercado, ele andava armado e mandou ela calar a boca. Cláudia, porém, ao invés de recuar, impulsiva como ela só, grita: "Se você for homem mesmo, você atira", e partiu para cima dele. Num impulso, Álvaro deu 2 tiros em Cláudia, matando-a instantaneamente. Ao quebrado pela culpa e remorso, Álvaro se entregou e foi para a cadeia enquanto Cláudia foi enterrada, o exemplo da mãe e da irmã mais velha, reproduzindo o padrão destrutivo que parecia seguir as mulheres de sua família. No enterro de Cláudia, com o caixão lacrado, já que as 2 balas atingiram o rosto dela deixando-a irreconhecível, as pessoas comentavam em voz baixa o trágico destino dela, bem como o de Matilde e Ana Maria. E suas atenções se voltaram para Joana, que estava impassível olhando para o caixão enquanto consolava a tia, que chorava sem parar. A pergunta que todos fizeram foi importante: ela teria o mesmo destino? Capítulo 4. Joana. Joana, a mais nova e única morena, tinha apenas 1 ano quando Matilde foi morta, não tendo portanto lembranças da tragédia e não desenvolvendo nenhum trauma aparente. Mas testemunhou os destinos trágicos de Ana Maria e Cláudia, e sentia que carregava em seus ombros o peso de um legado familiar de desilusões e tragédias. Diferente de suas irmãs, Joana decidiu que não seria uma vítima, que faria de tudo para não ter o mesmo destino da mãe e das irmãs. Seguiu um curso de vida normal, estudou, começou a trabalhar como professora, sustentando a si mesma e a já bastante idosa tia Clara. E escolhia a dedo suas amizades e principalmente namorados. Se via algum defeito em algum homem, por menor que fosse, logo ela o descartava. E foi assim até que conheceu Renato, um novo professor que chegará na escola onde ela lecionava. Renato parecia ser, de fato, o partido ideal: boa família, bem educado, calmo, sem vícios, inteligente. Com cautela, ela iniciou um namoro com Renato. Foi um relacionamento construído aos poucos, tijolo por tijolo. Na medida em que confiava em Renato, ela foi contando a história de sua família, fato que ela escondia de todos, tanto que trabalhava numa escola bem distante do bairro onde morava. A princípio Renato ficou estarrecido e, depois, sentiu muita pena dela, mas ela deixou bem claro que não queria pena, queria apenas amor. Renato compreendeu e jurou que com eles tudo seria diferente. Após 2 anos de namoro, Joana e Renato se casaram. A vida seguia muito bem. Renato e Joana se davam bem. Joana não era medrosa como Ana Maria, nem impulsiva como Cláudia, mas era do tipo que não engolia nada. Mas Renato, um doce de pessoa, não respondia por absolutamente nada. Após 1 ano de uma união feliz, eles foram a uma festa de fim de ano promovida pela escola onde continuaram a lecionar. E durante a festa, Renato bebeu. Não era um homem de beber, mas como nestas festas, sempre oferecem um drink após o outro. Ele, que não estava acostumado, logo ficou bêbado. E bêbado, começou a falar bobagens. Joana, não gostando do comportamento do marido, chamou a atenção dele na frente de todo mundo. E Renato, que era um homem que não respondia por absolutamente nada, se sentiu constrangido e ofendido e a xingou. Joana também o xingou e, na frente de todos, o casal começou a brigar. Foram obrigados a sair da festa mais cedo. Em casa a briga continuou. E na tensão crescente da discussão, Renato, que não era violento, mas ainda sob o efeito do álcool, avançou para cima da mulher com a mão estendida. Ia bater nela. Neste momento, Joana se lembrou de Cláudia no caixão lacrado, de Ana Maria, toda entubada em uma cama de hospital, e até mesmo de um reflexo do pai Pedro dando uma facada na mãe Matilde. E, num impulso, empurrou Renato, que cambaleou e caiu de costas. Alucinada, ela correu até a cozinha, pegou uma faca e voltou para a sala, onde Renato tentava se levantar. Joana se jogou em cima dele para impedi-lo. E com aquela faca de cozinha nas mãos, Joana, a exemplo de seu pai, deu 12 facadas no marido, matando-o. Quando se deu conta do que fizera, Joana, toda ensanguentada sobre o marido morto, gritou desesperadamente. Até hoje, naquela cidade do interior de São Paulo, se comenta muito sobre a trágica história desta família, a mãe Matilde, morta pelo marido Pedro. A filha mais velha, Ana Maria, morta pelo companheiro Antônio. Cláudia, a filha do meio, morta pelo companheiro Álvaro.
e Joana, que não morreu, mas matou o marido Renato. Hoje, Joana cumpre pena pelo crime que cometeu. Sua única familiar conhecida, sua tia Clara, morreu de desgosto. Agora ela estava sozinha, presa e sofrendo de depressão, carregando mais do que nunca em seus ombros o peso de um legado familiar de desilusões e tragédias. Se ela, após cumprir sua pena, irá reconstruir sua vida ou, assim como o pai Pedro irá assumir no mundo, só o tempo dirá. As histórias de Pedro, Matilde, Ana Maria, Cláudia e Joana formam um mosaico de tragédias que refletem os ciclos de violência e desespero que podem se perpetuar em famílias ao longo das gerações. A saga de uma família não é apenas um título para esta história, é um espelho da realidade de muitas famílias que, entre o amor e a dor, encontram destinos imutavelmente entrelaçados.